Eu vou tentar não demorar mais de 5 minutos nesta abordagem inicial e depois fico ao dispor. Hoje em dia fala-se muito, e com razão, de estilo de vida saudável. Se me perguntassem qual seria a sociedade científica que eu considerava que devia ser irmã gêmea da literacia em saúde, seria a da medicina do estilo de vida. E classicamente, de há algum tempo a esta parte, o estilo de vida, em qualquer logotipo, em qualquer ícone, é representado, e com estas cores, por estes 6 ingredientes, embora, a meu ver, ainda falta um sétimo, que mais dia menos dia estou convencido que vai ser representado, que é a componente da saúde cognitiva, do trabalho intelectual, mas vamos deixar esse agora de parte. E não sei se por acaso ou não, aquilo que nos traz do movimento e da nutrição estão as duas logo em cima, ao lado do stress. As sociedades dos vários países vão representando estas infografias de maneiras diferentes, mas sempre com as mesmas cores e sempre na mesma posição. Como médico que sou, a primeira coisa que eu acho que nós devemos, porque há aquele provérbio que não faças como São Tomás, faz o que ele diz e não o que ele faz. Se nós queremos prestar boa medicina, e eu alargaria para os outros bons cuidados de saúde, temos que ter a medicina do bom exemplo e não do mau exemplo. E eu escolhi-vos aqui 3 jovens médicos, 3 atletas olímpicos, um de uma arte marcial, uma de salto à vara e uma de mini trampolim. Portanto, estes, quando estiverem a falar, poderão ser um bom exemplo, ao contrário de outros que não são propriamente o melhor exemplo e, portanto, o impacto que vão conseguir não será forçosamente igual. Eu permito-me uh, dizer uma coisa, sobretudo porque estou com gente tão jovem aqui. Todas as gerações novas, a minha também foi assim quando eu tinha a vossa idade, e estou convencido que os meus pais e os meus avós também provavelmente seriam assim quando tinham a vossa idade. Temos sempre aquela sensação, agora é que é, e como nós achamos e pensamos, agora é que as coisas são estudadas, agora é que funcionam. Eu queria chamar a atenção que há mais de 4.000 anos, aquele que é considerado o pai da medicina já tinha escrito isto. Não vou ler a frase toda, podem lê-la vocês, podem, se quiser, copiá-la para o booklet. Portanto, o Hipócrates já falava há 2.500 anos, eu disse 4.000, há 2.500 anos, já falava da importância do exercício e também, reparem, que já juntava a componente do movimento com a componente do que se come, porque ele dizia que mesmo que as coisas que nós comêssemos fossem de boa ou de má qualidade. E aqui voltou a ter outra frase, que é uma coisinha que eu acho que é importante numa sociedade que cada vez vive mais anos, e eu vou ter um slidezinho sobre isso, não tarda nada, que é a questão de se nós fizermos os movimentos para os quais fomos concebidos, as nossas estruturas envelhecem mais lentamente. No primeiro livro que eu escrevi sobre atividade física em medicina, já em 97, eu escrevi uma coisa que eu penso que pode ser considerada um ponto de partida quando vocês falarem a querer catequizar ou motivar pessoas, sobretudo novas. Nós somos, no bom e não no mau sentido da palavra, animais. E, portanto, a atividade física é uma coisa eminentemente natural, tal como comer, própria da condição animal que nós temos. E isto é uma coisa, portanto, o que é anormal, o que não é natural, é nós vivermos de uma maneira diferente daquela para que estamos predispostos. Eu sei que as pessoas novas não se preocupam muito com o amanhã e muito menos com o depois da amanhã. Mas toda a gente ouve falar nos telejornais e em todo lado que nós vivemos cada vez mais anos. E também já é uma frase feita que a medicina e, de uma maneira geral, os cuidados de saúde não servem só para dar mais anos à vida, mas, e a meu ver, eu acrescento pessoalmente a palavra, sobretudo, para dar mais vida aos anos. E hoje em dia nós falamos muito neste conceito, que não é preciso ser de saúde pública, que eu também não sou, para perceber, que é o conceito de compressão da morbilidade.
nós tínhamos, antigamente, as pessoas morriam mais cedo, está aqui a palavra morte aparecendo mais cedo, e todos sabemos que ninguém caminha para novo, e a partir de uma certa idade começam as complicações, que, no sentido lato, o início da morbilidade. Se nós nos preocupássemos só com o cenário do meio, que era aumentar a extensão da vida, apenas, ok, ganhamos longevidade, mas na mesma proporção ganhamos aumento dos anos de má qualidade de vida, leia-se de morbilidade, porque ela vai começar na mesma altura da vida. Pelo contrário, se nós adotarmos estratégias não só que aumentam a longevidade, mas lá está o tal conceito de compressão da morbilidade, no sentido dela se desviar para a direita, nós ganhamos anos de boa qualidade de vida, das quais há muitos parâmetros que nós usamos. Não é indiferente ficar diabético aos 50, aos 60 ou aos 90, não é indiferente ter um infarto de miocárdio aos 40, aos 60 ou aos 90. E para isso, temos que capitalizar. Há uma frase que eu digo sempre: não vale a pena nós enganarmos. Ninguém caminha para novo. Nós temos uma fase de infância e de juventude em que desenvolvemos tudo, tamanho, componentes cognitivas, desenvolvimento e um conjunto de parâmetros biológicos, e a partir de uma certa fase, que não é igual para todos os parâmetros, começamos a declinar. Repito que ninguém caminha para novo. Só que, conforme a maneira como nós vivemos, a velocidade deste decay varia e, além disso, varia a partir de um capital que nós adquirimos mais alto ou mais baixo. O que significa que, se nós considerássemos em termos conceptuais esta barra amarela, abaixo da qual, em valor absoluto, eu teria o início de morbilidade ou de incapacidades funcionais, aqueles que capitalizaram mais e que vão decaindo mais lentamente, hão de chegar provavelmente ao final da sua vida deste gráfico esquerdo, sem atingir o limiar absoluto da incapacidade, o que obviamente varia de função para função, sistema para sistema. Eu penso que a imagem fala por si. Hoje em dia, e penso que vai ser o meu último diapositivo, as pessoas estão cada vez mais sensíveis à transmissão da informação de maneiras gráficas. Também já há décadas ou séculos que se diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, também não é só de agora. E eu acho que não precisamos de ir muito longe, porque se nós olharmos para a nossa Direção-Geral de Saúde,